Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Pressão, nervosismo, cansaço. O relator da Comissão de Ética do Senado não aguentou. Pediu mais tempo. O trabalho dele é gigantesco. Vai ter que dizer se os colegas de casa, senadores Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda, são culpados pela violação do painel eletrônico e que punição merecem. E você vai ver também no Jornal da Globo. Um morto, hospitais lotados, sem água e sem luz, 6 cidades atingidas, casas destruídas, árvores arrancadas. Você vai ver as primeiras imagens do tornado que atingiu o interior de São Paulo. Um mundo novo, admirável e estranho. Cientistas anunciam o nascimento dos primeiros bebês geneticamente modificados. Quem não gosta do cheirinho de carro novo? Montadoras contratam engenheiros especializados em meter o nariz em cada peça da linha de montagem. Agora, no Jornal da Globo. Alegando enormes pressões e temendo agir sob o que chamou de clima de caça às bruxas, o relator da Comissão de Ética, senador Saturnino Braga, foi à tribuna do Senado para pedir mais prazo antes de entregar o relatório sobre a violação do painel eletrônico. Depois disso, ele resolveu se ausentar de Brasília até segunda-feira. Quem ganha e quem perde com isso, na reportagem de Délis Ortiz. No gabinete do relator, os computadores enlouqueceram. Sobrecarga de mensagens, mais de 2.000 num dia só. Pressão dos 4 cantos do país. Dentro do Senado não é diferente. Questionado, vigiado. A pressão aqui, olha aí. O homem responsável pelo primeiro passo que vai definir o destino dos envolvidos no escândalo do painel não suportou. Terminou a semana pedindo trégua. Estava sob efeito de críticas dos colegas Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Na opinião deles, Saturnino Braga disse o que pensa antes da hora. O relator ocupou a tribuna, não negou que falou com assessores sobre pena máxima para os colegas. Também não disse que pretende mudar de ideia, mas recuou. Em vez de apresentar o relatório na quinta-feira, como havia prometido, pediu mais tempo. Vou pedir ao presidente Rames Tebet que me dê mais prazo. Nós não podemos efetuar um julgamento sereno debaixo de uma pressão criada por um clima, que eu disse, de caça às bruxas. O senador do PMDB gaúcho discordou do atraso. Não foi bom mais tempo, não foi bom. Porque o bom é a matéria a ser discutida quando ela chegou ao seu final. E a cariação chegou ao seu final. O senador Arruda viajou. O senador Antônio Carlos Magalhães não só ficou em Brasília, como fez questão de agitar a sexta-feira do Congresso. Passou o dia falando com jornalistas e comentou a decisão do relator. Ele faz apenas um ato de justiça no sentido de querer fazer uma averiguação completa. O presidente do Conselho de Ética quer encerrar o trabalho de investigação na semana que vem. Aí é só o relator apresentar as conclusões. Ele tem 5 dias úteis para apresentar o seu relatório. Caso ele precise de mais 1 ou 2 dias ou 3 dias, o Conselho, a praxe aqui no Senado é de conceder esse prazo. Mas os beneficiados pelo adiamento na entrega do relatório final da Comissão de Ética podem não ser aqueles que se imagina a princípio. O comentário é de Franklin Martins. A decisão do senador Roberto Saturnino de pedir mais alguns dias para preparar o seu parecer foi motivada por razões técnicas e políticas. Ele quer mais tempo para estudar o caso, mas quer também deixar claro que tem o seu próprio relógio. Não vai trabalhar a toque de caixa só para atender a pressão da imprensa e da opinião pública. Ainda que a intenção de Saturnino não tenha sido essa, a decisão do senador não deixou de ser positiva para a defesa de ACM e de Arruda. Os advogados de ACM estudaram detidamente o regimento interno do Senado e chegaram à conclusão de que dá para empurrar a decisão final do plenário para setembro ou, quem sabe, outubro.
O objetivo é esfriar a indignação da opinião pública. Hoje, seria difícil impedir a cassação de Arruda e ACM. Em setembro, quem sabe, pode ser que dê para virar o jogo. Os senadores que defendem a cassação já perceberam que a ACM quer ganhar tempo. Por isso mesmo, na semana que vem, vão jogar pesado para derrubar todos os pedidos de novas diligências e novos depoimentos que estão na pauta. A ideia é não deixar a coisa correr frouxa e apreciar o parecer de Saturnino no máximo até o dia 21. Essa guerra dos prazos está apenas começando. A lista com 174 deputados e 27 senadores que assinaram o requerimento para a CPI da corrupção foi colocada na internet hoje no site do Partido dos Trabalhadores. Alguns deputados, apesar de terem assinado, aparentemente não autorizaram a divulgação de seus nomes. O requerimento vai ser apresentado na próxima quarta-feira, mas a oposição decidiu divulgar logo os nomes que compõem a lista, ou pelo menos parte deles, para evitar que algum parlamentar volte atrás e retire a assinatura. O Banco Central descobriu mais de 200 pessoas receberam dinheiro desviado do TRT de São Paulo. Todas estão sob investigação. O dinheiro saiu das contas do grupo de Fábio Monteiro de Barros, um dos donos da construtora Incal, responsável pela obra. De cada R$100 desviados, 85 se transformaram em dólares e simplesmente sumiram do Brasil. O repórter César Tralli revela como funcionava o esquema. 20 pessoas estão sendo investigadas sob a suspeita de terem transformado os reais em dólares que depois foram remetidos para o exterior, inclusive para as contas do juiz Nicolau. Os doleiros atuam em 3 estados: São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O homem que sozinho recebeu a maior quantia desviada do Fórum Trabalhista se chama Antônio de Melo Araújo, segundo o rastreamento. Na conta dele, no extinto Banco Garavello, em São Paulo, caíram o equivalente a mais de 2 milhões de dólares. Começamos então a procura pelo titular do CPF da conta milionária. No endereço fornecido por ele à Receita Federal, funcionava uma base da Polícia Federal em São Paulo, exatamente no período em que foram feitos os depósitos. Ele não teria tido nenhuma relação com os agentes ou delegados que trabalharam nessa casa? Não. Com certeza não. Eu acho que isso foi uma coincidência. Oficialmente, a casa estava alugada para um agente da Polícia Federal. E o fiador do aluguel era o delegado Roberto Precioso Júnior, na época o coordenador da Delegacia Antidrogas de São Paulo. E a presença dele foi uma das condições impostas pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, quando Nicolau se entregou à Justiça em dezembro do ano passado. Se existe uma investigação em andamento, eu acho que deve ser aprofundada, né? Essa investigação deverá esclarecer todos os fatos. E o juiz Nicolau também usou as próprias contas para movimentar o dinheiro público desviado. O governo brasileiro encontrou depósitos de quase 900 mil dólares em outra conta corrente do ex-presidente do TRT de São Paulo. A reportagem é de Poliana Abrita. Às vésperas da licitação da obra do TRT de São Paulo, o juiz Nicolau dos Santos Neto abriu uma conta no Delta Bank, desta vez em Nova York. A equipe do governo brasileiro, que tenta recuperar o dinheiro desviado do Fórum Trabalhista, recebeu a informação do Departamento de Justiça americano. No documento de abertura da conta estão os titulares, o juiz Nicolau e a mulher dele, Maria da Glória. Os dois escondidos por um codinome, Vespasiano. De agosto de 91, quando a conta foi aberta, a janeiro de 92, data da licitação, foram depositados cerca de 490 mil dólares. E até o fechamento dela, em 96, a movimentação total foi de quase 890 mil dólares. A conta Vespasiano foi descoberta porque fez transações financeiras com uma outra conta do juiz Nicolau na Suíça. Ponto de partida de toda a investigação. Naquele país estão bloqueados 5 milhões de dólares em nome de Nicolau, que o governo brasileiro tenta recuperar. Na semana que vem, a Força Tarefa vai mandar ao Procurador-Geral da Suíça um documento contando toda a história do processo que o juiz Nicolau dos Santos Neto responde aqui no Brasil. A estratégia é incluir o governo brasileiro como vítima num processo de lavagem de dinheiro que existe na Suíça contra Nicolau. E assim, abrir mais uma porta para trazer de volta ao Brasil pelo menos parte do dinheiro desviado da obra do TRT. O dinheiro está bloqueado, não há risco dele ser desbloqueado por enquanto,
mas o que a gente quer efetivamente é o retorno do dinheiro até o Brasil. Um tornado atingiu no começo da noite 6 cidades do interior de São Paulo. A Defesa Civil ainda conta os feridos. Uma pessoa morreu. Sumaré, com 196 mil habitantes, foi a mais atingida. Está sem água, luz e comunicação. A força dos ventos destruiu telhados, levantou calçadas e derrubou postes e muros. Árvores foram arrancadas do chão. Eu corri, com os filhos na mão, levei para casa do vizinho. As pessoas que se acidentaram durante ou após a tempestade já foram atendidas. Elas permanecem em observação, uma vez que se trataram de politraumas, e serão liberadas provavelmente amanhã de manhã. O vendaval se formou no encontro de uma frente fria com uma massa de ar quente. E você vai ver a seguir: a inflação sobe em abril. A culpa agora é do preço dos alimentos. Ai, que cheirinho bom! Engenheiros químicos pesquisam nas montadoras o melhor cheiro para os carros novos. Paulo Zulu e Popó. Tem Alba Ramalho e Gil fazendo a festa da galera. E ainda, Beth Lago, numa entrevista exclusiva com os Backstreet Boys. Não dá pra perder, neste sábado, depois de Supercine, altas horas. O aroma é inconfundível, uma mistura de plástico, borracha e solvente. Engenheiros químicos das montadoras passam o dia decifrando o cheirinho de carro novo. A repórter Luciane Bacelar mostra que eles buscam a fórmula perfeita para a saúde e para os negócios. Ele está juntando dinheiro para comprar o primeiro carro zero. E além da cor e do motor, já sonha com o cheiro da novidade. É agradável aquele cheiro, aquela coisa gostosa. Você entra, tem aquele cheirinho. Mas e se estivesse à venda um spray com cheiro de carro novo? Eu até inclusive gostaria de engarrafar esse cheiro e passar nos carros usados. Quem sabe a gente conseguiria vender mais, né? Uma das maiores montadoras do país constatou que o cheirinho de carro novo seduz mesmo. E não só os brasileiros. Na Alemanha, ele é capaz de influenciar até na escolha do modelo na hora da compra. Um dado tão importante que nessa sala de testes, uma equipe de técnicos com o olfato treinado busca a melhor combinação de odores, o cheirinho ideal do carro zero. Trancados no carro em diferentes temperaturas, eles farejam em cada peça do revestimento interno, no material do acabamento, o que o nariz do motorista pode rejeitar, além de odores que são emissões tóxicas e podem causar alergias. A gente já tem uma ideia quais são as peças problemáticas, então a gente procura essas peças para avaliar qual é o impacto dela no todo, né? No laboratório, tecidos, plásticos, solventes, tudo é submetido a testes separadamente. Esse aqui tá bom. A equipe analisa por mês quase 60 peças e 5 carros. O que é reprovado é alterado. Com certeza aqui terá que ser feita alguma mudança pelo fornecedor. São anos de treinamento para identificar o material, o tipo de odor e a causa dele, o que exige também mudanças de hábito. Normalmente a gente tem que estar sem ter tomado café, sem ter escovado os dentes. Os brasileiros que preferem o cheiro de solvente e plástico vão ter de se conformar, porque a tendência mundial é a redução desses aromas marcantes. Os nossos carros têm que ter um cheiro nitidamente perceptível, mas que não seja tóxico, nem prejudicial aos nossos clientes. Os fabricantes de DVD derrubam os preços para conquistar novos consumidores. Esta semana, os aparelhos de vídeo digital chegam às lojas com preços até 30% menores. A repórter Monalisa Perrone mostra que a expectativa é vender 1 milhão de DVDs até dezembro, o triplo do que foi vendido no ano passado. A guerra entre os fabricantes de DVD está declarada. A principal arma, descontos de até 30%. A tecnologia digital, que há 3 anos custava em média R$ 1.500, hoje está à venda por menos de R$ 500. O preço padrão nos Estados Unidos, então esse deve ser o patamar que o DVD vai se posicionar de agora para frente. Outro fabricante prefere atrair o consumidor com locações de filmes de graça. A nossa estratégia foi sair dessa guerra de preço e ao mesmo tempo dar mais valor para o consumidor. As promoções animaram os lojistas. Na rede, nós devemos estar vendendo cerca de 300 a 400 por semana. Esse analista de sistemas esperou 6 meses por preços mais atraentes. Pretendo ainda dar mais uma cotada, tal, né, para ver se eu consigo achar uma coisa
que o custo-benefício vale a pena, né? A explicação para a queda de preços está na produtividade. Os custos caíram e as exportações aumentaram. A diminuição do preço do DVD também tem a ver com a crise na economia americana. Há meses, os componentes eletrônicos do produto encalharam nas lojas especializadas dos Estados Unidos. Resultado, uma oferta gigantesca que está fazendo com que a cotação das peças despenque no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Inflação em alta, o índice de preços ao consumidor da FIPE ficou em 0,61% no mês passado. Em março, foi de 0,51%. A alimentação foi o que mais subiu entre os itens pesquisados. E nos Estados Unidos, um importante índice também registrou alta. É o número de americanos desempregados. Subiu de 4,3% em março para 4,5% em abril. É o índice mais alto desde outubro de 98. E veja em instantes um desafio gastronômico. Chefes apostam na criatividade para melhorar a comida dos hospitais. Brincando de Deus, a ciência cria os primeiros bebês geneticamente modificados. Eu tive uma grande paixão na... No programa do Jô. Oferecimento novo Renault Scenic. Mude sua vida de direção. Agora não é mais ficção. Cientistas americanos anunciaram o nascimento dos primeiros bebês geneticamente modificados. Além da herança genética do pai e da mãe, eles carregam também os genes de uma terceira pessoa, uma doadora. São 30 crianças, 15 delas resultado de experiências com mulheres inférteis num Instituto de Medicina Reprodutiva de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os bebês são saudáveis e vão transmitir a carga genética a seus descendentes, como mostra de Nova York o repórter Jorge Pontual. Os bebês são filhos de mulheres inférteis que foram tratadas no hospital de New Jersey, perto de Nova York. Os médicos constataram que a causa da infertilidade estaria nas mitocôndrias, pequenas estruturas que existem dentro das células para fornecer energia. As mitocôndrias defeituosas dos óvulos das mulheres inférteis foram substituídas por outras perfeitas, retiradas de mulheres que doaram óvulos para a experiência. 15 bebês nasceram. Um ano depois, o sangue deles foi testado e constatou-se a presença das mitocôndrias, ou seja, genes herdados das doadoras. Cada uma dessas crianças, além dos genes herdados do pai e da mãe, traz os genes que vieram da doadora. Essa alteração da herança genética é vista por muitos médicos como antiética. Por isso, nos Estados Unidos, uma pesquisa dessas não pode usar verbas do governo. Já na Grã-Bretanha, é proibida qualquer experiência que mude a herança genética. No caso dos bebês nascidos em New Jersey, o hospital que fez a pesquisa não recebe dinheiro do governo. Mas a experiência já está despertando controvérsia. O médico Giampiero Palermo criou a técnica de inserção no óvulo usada na experiência, mas ele é contra a inserção de mitocôndrias de doadoras. Diz que não está provado que isso ajude as mulheres a engravidar e alega que a experiência, em vez de ser benéfica, cria novos problemas. Porque o uso de genes de doadores, ou seja, não herdados dos pais, abre o caminho para a programação artificial de seres humanos. Seres criados artificialmente povoam o futuro imaginado pelos autores de ficção científica. Cabe ao nosso século decidir se essa forma de engenharia genética será permitida ou não. Em entrevista à rede de TV britânica BBC, uma das pesquisadoras envolvidas no projeto disse que os bebês são apenas um subproduto da experiência com mulheres inférteis e que, portanto, o Instituto rejeita a acusação de que o procedimento foi antiético. O principal tempero é a criatividade. Chefes de cozinha do Nordeste tentam provar que a comida servida em hospital pode fazer bem, agradar ao paladar e aos olhos dos pacientes. É o que você vai ver na reportagem de Carla Almeida. Comida sem sabor, sem cheiro. Quem já experimentou as refeições que os hospitais oferecem sabe como é. Não tem uma que preste, né?
No cardápio, sempre as mesmas opções. E nas receitas, o mínimo de sal e de temperos. Chega a ser uma lenda popular, uma crença popular. Até em nossa casa, quando a comida não está boa, se diz a comida de hospital. Mas esse conceito pode estar chegando ao fim. Chefes de cozinha e nutricionistas de vários hospitais do Nordeste participam no Recife de um concurso. O desafio deles é provar o contrário. Os doentes também têm direito ao prazer de um prato apetitoso. Dizem que 80% da refeição você come com os olhos, é isso que nós temos que pensar aqui. O desafio envolve 6 equipes. Elas têm 4 horas para preparar uma refeição completa. Entrada, prato principal e sobremesa. O prato nem precisa ser tão requintado. O importante é que os chefes de cozinha saibam transformar aquela comidinha simples do dia a dia numa receita saborosa e criativa. A opção de hoje é peito de frango. O frango pode ser ao molho xadrez com abóbora, sobre manteion de manga com salada de pera. São muitas variedades. Às vezes, só o preparo faz a diferença. A gente bota, que na Bahia a gente usa muito, uma frescurinha, seja um lacinho, a gente consegue fazer isso. Os pacientes que já provaram do novo cardápio não têm do que reclamar. Uma comidinha gostosa nos leva a gostar do hospital, da comida, sentir aquela sensação de leveza, que a gente não está tão presa dentro de um hospital, que está como se fosse em casa, né? E daqui a pouco, marinheiros de primeira viagem. Os paulistanos descobrem os esportes náuticos e esquentam o mercado de lanchas e cursos de navegação. Domingo no Fantástico. O emprego que toda adolescente gostaria de ter. A revanche da prata brasileira contra o ouro olímpico americano. A disputa na prova de revezamento 4 por 100 metros masculino vai ser uma das principais atrações do Grande Prêmio Brasil de Atletismo domingo na pista do Maracanã. A elite mundial entra em cena e as melhores provas vão ser transmitidas ao vivo pela Globo a partir das 9 da manhã no Esporte Espetacular. Longe do mar, paulistanos descobrem as represas. E a paixão por esportes náuticos virou um grande negócio. Só este ano, a venda de barcos em todo o país deve crescer 25%. Carlos Pozo mostra que metade das embarcações vai parar nas cidades que não têm nenhum oceano por perto. Durante a semana é o caos no trânsito. O barulho. Chega domingo, feriado, e lá vai o paulistano para a praia. A praia urbana. É uma coisa apaixonante, a navegação. E minha intenção um dia é poder enfrentar o mar, né? Nas represas da zona sul da cidade, o contato com a água, a natureza, a liberdade. É um esporte maravilhoso, é uma coisa onde você junta a família e o lazer num ambiente como esse. E como tem marinheiro de primeira viagem? Entende de barco? Não entendo nada. E nem precisa entender. As lojas que vendem barcos incluem no negócio um curso básico de navegação. 6.000 já passaram por esse treinamento. Clientes que têm muita coisa em comum. São pessoas que buscam saúde, alegria, diversão, festa, amizade, integração. Um sinal de que o mercado náutico deve continuar crescendo vem desta loja, uma das mais tradicionais de São Paulo. Só neste ano, ela já vendeu 60 barcos, um recorde para ela. Quase todos comprados por iniciantes no lazer náutico. O maior atrativo é o preço. Uma pequena lancha com volante e comando à mão custa em média R$10.000. Se for usada e em bom estado, sai pela metade. O financiamento em até 36 meses também ajuda. Vai comprar o barco? Vou, com certeza. E quando entra num barco, dificilmente você quer sair. Com a valorização do dólar, o produto nacional ficou mais competitivo. Quase que comprar um carro. Hoje vamos falar, um barco está custando o preço de um carro popular. E os novos navegantes das represas estão transformando esse esporte em diversão muito popular.
Este ano, o mercado náutico de lazer no Brasil vai faturar 700 milhões de reais. O Jornal da Globo está terminando. Você viu aqui e vai encontrar nas manchetes dos jornais deste sábado. O senador Saturnino Braga pediu mais tempo para apresentar o relatório. Em jogo, o futuro de Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Eles podem ter a cara do pai, o sorriso da mãe, mas vão trazer na bagagem genes de um doador desconhecido. São os bebês modificados geneticamente pela ciência. Uma boa noite para você, bom fim de semana e até segunda-feira. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe.